Oiê! Sabe aqueles momentos que você para pensar por que as coisas sempre acontecem da mesma forma com você? Pode ser até em área diferente, mas parece que é sempre o mesmo resultado. Ou se já aconteceu de você desistir de algum projeto ou sonho porque você acreditava que não ia conseguir o resultado que você esperava? Então, calma. Se você não vai conseguir o que você quer, se tudo se repete, significa que você é um fracasso em forma de pessoa, certo? Será que a melhor forma de se avaliar é generalizando um conceito sobre você mesmo? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ajudar. Oiê, eu sou Lara Miranda, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e aqui no meu canal você vai encontrar vídeos que vão te ajudar a lidar com as suas questões emocionais e as dificuldades que elas causam na sua vida, seja na área pessoal, familiar, acadêmica, profissional e nos seus relacionamentos. Se todo esse conteúdo for do seu interesse, já faz a sua inscrição no canal e ative as notificações no sininho. Existem alguns momentos na vida da gente que a gente para analisar a nossa vida, o que vem acontecendo, os nossos resultados. E a gente começa a entender coisa do tipo, sempre deixo para fazer as coisas na última hora, as coisas não dão certo na minha vida. Por que que isso só acontece comigo? Mas na escola eu sempre estudava na última hora e eu conseguia. De repente agora, se eu tiver que fazer um relatório no trabalho, parece que não dá tempo, eu preciso passar por um desconforto com o meu chefe, esse tipo de coisa. A verdade é que quando precisamos falar de nós mesmos, pensar nos nossos resultados, nas nossas entrelinhas, e isso pode acontecer no momento de entrevista de trabalho, pode ser um momento que você está deitado aí no seu quarto sozinho, pensando na vida, ou até quando você está conhecendo alguém num ambiente social. É sempre comum a gente ouvir perguntas do tipo, do que a gente gosta, do que a gente não gosta? Quais são as nossas habilidades, as nossas dificuldades? Aquela pergunta, né? Quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos? Parece uma pergunta tão ampla que a gente fica perdido em como responder isso. Mas a verdade é que a gente fica perdido porque tudo isso são crenças que nós temos sobre nós mesmos. Uma crença é uma convicção, é uma aceitação, é uma atitude mental que você possui em relação a alguma coisa, a uma ideia, a uma afirmação, a uma religião, uma teoria, qualquer conceito ou até um valor que você tem na sua vida. As crenças, elas podem ser baseadas em diferentes tipos de informações, incluindo tudo aquilo que a gente pensa, que são evidências racionais, as nossas experiências pessoais, tudo aquilo que a gente já viveu, que já aconteceu na nossa vida. Tradições culturais, às vezes a gente vem aprendendo coisa de geração para geração, com a nossa família, com a região onde a gente mora, com a escola que a gente frequenta, com a empresa onde a gente trabalha, com influências sociais. Isso tem a ver com como as pessoas que a gente mais convive são. Existe uma teoria de que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive no mundo e vários outros fatores. A maneira que você vê o mundo, como você interpreta as coisas que acontecem no mundo, as coisas que acontecem com você ao seu redor, são as crenças que impactam nisso. Por causa das suas crenças que você consegue fazer toda essa análise. E a verdade é que até baseado nas suas crenças, você toma decisões e molda o seu comportamento e as suas ações. As nossas crenças, elas podem ser conscientes e até inconscientes. Elas podem ser influenciadas e modificadas ao longo da vida de uma pessoa. Então essa é a notícia boa. Se você repete um padrão de comportamento, tem sempre o mesmo resultado, e você não gosta do resultado que você tem, você precisa mudar a crença sobre você, ou seja, a maneira que você se vê. É importante que você perceba que as crenças, elas vão variar de pessoa para pessoa e elas são altamente subjetivas. Por isso a gente tem 2 filhos criados pelo mesmo pai, a mesma mãe, com intervalo de idade pequeno e pessoas tão diferentes. Porque, apesar do ambiente ser o mesmo, de serem criados da mesma forma, nos mesmos lugares, as pessoas desenvolvem crenças a depender de como elas pensam e elas fazem diante das suas próprias experiências. Essas crenças que a gente vai criando ao longo das nossas vidas, elas desempenham um papel fundamental na formação da nossa identidade e na nossa cultura, como pessoa e como um ser que está inserido num grupo, numa sociedade.
A gente consegue entender como as pessoas pensam, como elas se comportam, como elas se relacionam com o mundo por meio das crenças que elas têm sobre si mesmo e sobre o mundo. Você já tinha parado para pensar sobre as crenças que você tem sobre você mesmo? Deixa aqui nos comentários a sua experiência em relação às suas crenças. Quando a gente fala de terapia cognitivo-comportamental, as crenças desempenham um papel fundamental na psicoterapia. Isso porque toda a psicoterapia se concentra na identificação e na mudança. Acontece uma modificação nos pensamentos disfuncionais, que são aqueles que não te ajudam em nenhum momento. Esses pensamentos, eles costumam ter padrões negativos e eles contribuem para os problemas emocionais e comportamentais. Então, as crenças são pensamentos profundos e subjacentes que moldam a maneira como você percebe o mundo, você mesmo e os outros que você convive. Vamos entender um pouquinho de como funcionam essas crenças? Existem vários tipos de crenças e é como se uma fosse puxando a outra. E a gente classifica as crenças em 3 grupos. Primeiro, as crenças centrais. As crenças centrais, elas são fundamentais e globais, generalizadas, que você tem sobre você mesmo, sobre o mundo e sobre os outros. Por exemplo, alguém que tem uma crença central negativa: eu sou uma pessoa inútil, as pessoas nunca vão gostar de mim. Essas crenças centrais, elas tendem a ser rígidas, então uma estrutura que é difícil fazer uma modificação no pensamento, e elas costumam influenciar muitos aspectos da vida da pessoa. Se eu tenho uma crença de que eu sou inútil, eu não acredito que eu possa estudar e aprender alguma coisa. Se eu sou inútil, eu não vou aprender o trabalho que eu preciso fazer. Se eu sou inútil, as pessoas não vão gostar de mim. Para que as pessoas vão precisar de mim? Se eu sou inútil, eu não consigo nem cuidar de mim mesmo. Então, é muito generalizado e vai afetar qualquer área da sua vida. O segundo grupo são as crenças intermediárias. Essas crenças intermediárias, elas estão mais diretamente ligadas a situações e emoções específicas. Então aqui já começa a mudança. As crenças centrais são aquelas amplas, que se repetem em qualquer ambiente, em qualquer situação. As crenças intermediárias, elas já são mais direcionadas. Então, algumas situações e emoções específicas. Elas geralmente são derivadas de crenças centrais e desempenham um papel importante na ativação de emoções negativas. Então, por causa das crenças intermediárias, você costuma ter emoções como medo, preocupação, tristeza, a angústia, a insegurança. Por exemplo, se você tem uma crença central: eu sou inútil, você pode ter uma crença intermediária relacionada a uma situação no trabalho. Algo do tipo: se eu cometer um erro, eu serei demitido. Então você vai como piorando, catastrofizando o que pode acontecer ali com você diante de uma situação específica. E o terceiro grupo são as crenças automáticas. Elas são pensamentos espontâneos que surgem automaticamente em resposta a alguma situação específica. As nossas crenças automáticas, elas geralmente estão relacionadas às crenças intermediárias e elas podem se intensificar, ou seja, se tornar mais forte pelas emoções negativas. Um exemplo de crença automática é a ideia: eu sou um fracasso, em resposta a um pequeno erro no trabalho. Então você generaliza como se todo o seu trabalho fosse negativo, você é um fracasso, você não consegue fazer nada por causa de um erro pequeno. Vamos recapitular? Vamos lá. Crença central, ela é ampla, ela é generalizada, então é um conceito sobre você enquanto indivíduo. Crença intermediária envolve as suas emoções e uma situação específica. E a crença automática é uma resposta diante de alguma coisa que acabou de acontecer. Se a condição foi negativa, a crença automática se torna negativa. Mas e agora? Se eu tenho todas essas crenças negativas, disfuncionais, estou perdido? Significa que a minha vida vai continuar se repetindo com padrões de comportamentos que eu não consigo as coisas, que eu sou inútil, que eu sou um fracasso? Calma. A terapia cognitivo-comportamental pode te ajudar. O seu psicólogo vai trabalhar com você identificando as suas crenças disfuncionais com uma análise crítica, onde vocês vão pensar no contexto, vocês vão pensar na validação, na evidência que sustenta aquela ideia. Então, muitas vezes ela vem automática. Quando você vai questionar, o que você vai testar, assim,
por que isso faz sentido ou por que não faz sentido, você já começa a fazer uma análise crítica e perceber que não é tão amplo, tão generalizado assim. Com isso, o objetivo da terapia é ajudar o paciente a reconhecer quando essas crenças estão distorcendo sua percepção da realidade e contribuindo para problemas emocionais, como a depressão, a ansiedade e a raiva. Depois que a gente identifica as crenças, elas podem ser desafiadas e modificadas por meio de técnicas terapêuticas. Algumas delas são a reestruturação cognitiva, a reatribuição de significado, que eu falo tanto, né? É importante ressignificar a sua experiência, o seu pensamento. E isso faz com que você desenvolva crenças mais realistas e saudáveis. Por sua vez, isso pode levar a mudanças positivas no seu comportamento e na sua experiência emocional. Viu só? Tem jeito, você não é um fracasso, você não é um inútil e você pode mudar os seus resultados. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, não deixa de enviar para quem você sabe que precisa desse conteúdo e assim como você precisa identificar a causa da sua angústia e já tentou de tudo e ainda não conseguiu mudar nada. Eu sou Lara Miranda e te vejo no próximo vídeo.